Fala, perseguido, estou na área para analisar esse jogaço que será Paris Saint-Germain contra Bayern de Munique. O que tem tudo para ser o melhor jogo, o mais decisivo, as duas melhores equipes desse Mundial em termos de desempenho apresentado, né? E também de qualidade mesmo, de potencial ofensivo, a proposta das duas equipes. Então tem tudo para ser uma final antecipada, tem tudo para ser um dos melhores jogos desse Mundial. Já se inscreve aqui no canal, já curte o vídeo, porque eu estou trazendo análise detalhada de todos os jogos dessas quartas de finais, né? Ainda teremos também o do Real Madrid contra o Dortmund, acredito que você já tenha assistido, né? A do Fluminense contra o Al Hilal, a do Palmeiras contra o Chelsea. Estou fazendo agora aqui a do PSG contra o Bayern de Munique e também terá a do Real Madrid contra o Borussia Dortmund. Então se inscreve que eu estou trazendo uma prévia do que eu acredito que vai acontecer, de como vai ser a postura das equipes para esses jogos e também, né, o principal é algumas dicas de apostas aqui para vocês que vai te ajudar, né, mercados que eu vou estar utilizando tanto no pré-jogo quanto no ao vivo nesses jogos. Lembrando que esse canal é voltado para o apostador, então minha ideia aqui é poder contribuir com você, poder te ajudar, e a gente está aqui nas quartas de finais e daqui a pouco vai vir semifinal, final. E fora isso, obviamente, vai ter a volta do Brasileirão, a volta da Copa do Brasil, Libertadores, vai começar os campeonatos na Europa. Então já se inscreve aqui no canal para você ter acesso a todo esse conteúdo, tá? E nesse vídeo aqui, se você não está no grupo gratuito, entra no meu grupo gratuito, que lá eu estou compartilhando muitas apostas com vocês. Fiquem ligados no meu Instagram, o Perseguido pelo Green, tá? Que lá também você tem acesso a muitas informações. Então pegue seu cafezinho, se inscreve no canal e vamos embora. Vamos lá, galera. O PSG passou em primeiro do seu grupo, né? Um grupo que tinha o Atlético de Madrid, o Seattle e o Botafogo. O PSG venceu o Atlético de Madrid aplicando uma goleada por 4-0 logo na estreia, depois perdeu para o Botafogo, onde naquele jogo entrou com 5, 6 reservas, né? E no decorrer do jogo, quando estava perdendo no segundo tempo, colocou os titulares, não conseguiu nem o empate nem a virada e acabou sendo derrotado para o Botafogo. Depois foi lá, venceu o Seattle, passou em primeiro. E aí nas oitavas de finais enfrentou o Inter Miami, onde resolveu logo no primeiro tempo o jogo, né? Aplicou uma goleada por 4-0 no Inter Miami, uma goleada que todo mundo, sem dúvidas nenhuma, esperava, né? Inclusive uma das apostas foi a vitória no primeiro tempo do PSG. Aí utilizei também o mercado de finalizações em gol, o handicap, né? Então teve várias apostas que eu utilizei nesse jogo do PSG contra o Inter Miami. Já o Bayern de Munique, ele enfrentou no seu grupo o Benfica, o Boca Juniors e o Auckland, né? No Auckland aplicou a goleada por 10-0, venceu o Boca Juniors por 2-1 e acabou sendo derrotado pelo Benfica por 1-0. Impressionante esse resultado. E por conta disso o Bayern de Munique passou em segundo. E por ter passado em segundo, enfrentou logo quem? O meu Flamengo, meu irmão. Pelo azar do meu Flamengo, que terminou em primeiro. E a tendência era pegar o Benfica, né? Que a tendência era ficar em segundo colocado. O Bayern de Munique foi lá, perdeu para o Benfica, pegou meu Flamengo, eliminou meu Flamengo e agora vai pegar o PSG. O Bayern poderia estar de um lado mais tranquilo da chave, obviamente, né? E foi um vacilo muito grande do Bayern, porque agora vai enfrentar simplesmente a melhor equipe da Europa. Então essa derrota pro Benfica foi muito prejudicial para o Bayern, né? O Bayern entrou com o time reserva, acabou tomando o gol no segundo tempo, quando colocou os titulares, não conseguiu empatar e aí acabou se prejudicando, porque apesar de ter pego o Flamengo, poderia pegar o Flamengo ou o Chelsea. Eu acredito que contra os dois, né? Contra o Chelsea e contra o Flamengo, o Bayern seria favorito e, na minha opinião, iria passar. Só que logo depois, agora, nessas quartas de finais, o Bayern iria pegar o Palmeiras, né? E um Palmeiras cheio de desfalque defensivo e não o PSG. Então, um fato o PSG é o melhor time da temporada, é o melhor time desse Mundial de Clubes. Os caras, tem a volta do Dembélé para esse jogo, né? Vou mostrar aqui a provável escalação para vocês. Tá com todo mundo disponível, é o favorito para se classificar, porém, né, não é uma aposta que eu recomendo para vocês. Não é a classificação do PSG, nem também a vitória do PSG. O empate anula, eu estarei de olho no ao vivo. Tá? Então já compartilhando aqui uma dica para vocês, eu vejo sim o PSG favorito, porque tem uma consistência defensiva melhor do que o Bayern de Munique. Só que esse jogo é muito equilibrado, por isso que resultado, handicap, eu não recomendo você fazer nenhuma dessas apostas
no pré-jogo. Só recomendo no ao vivo. Então no ao vivo eu estarei de olho nesse possível empate anula PSG. Só que vai depender do que o ao vivo, do que o campo vai estar nos mostrando, né? Se o Bayern de Munique vai estar fazendo um jogo bem competitivo, equilibrado, ou se vai estar dando muitos espaços para a transição do PSG, né? O Bayern de Munique deu esses espaços também para o Flamengo, só que óbvio que o PSG tem uma qualidade enormemente, né, bem maior do que a do Flamengo, principalmente para sair jogando. Óbvio que o Bayern melhorou seu sistema defensivo com a chegada do Jonathan Tah e também com a volta do Upamecano. Mesmo assim, já mostrou essas falhas defensivas contra o Flamengo, onde o Flamengo conseguiu marcar ali 2 gols. Um foi de pênalti, né? Mas o Flamengo teve chance, criou oportunidades nessa transição. O Boca Juniors criou oportunidades e marcou gol nessa transição. O Benfica criou oportunidades e marcou um gol nessa transição. Então, dificilmente eu vejo o PSG passando em branco contra o Bayern de Munique por conta dessa transição rápida. Então, esse empate anula eu vou dar de olho no ao vivo, mas o mercado de gols é algo que eu gosto bastante, principalmente do ambos marcam. Para as duas equipes marcarem gols, eu gosto dessa opção. Como eu falei, essa transição do PSG vai prejudicar o Bayern de Munique. Porém, do outro lado, do lado do Bayern de Munique, tem atletas no setor ofensivo de muita qualidade. E a pressão do Bayern também é muito forte. Por isso que eu vejo dificilmente esse time titular do Bayern, com o Harry Kane, o Musiala, o Coman e o Olise, né, e o Kimmich também, que faz parte desse sistema ofensivo, passar em branco esses jogadores, esse time passar sem marcar um gol nesse campeonato. Contra qualquer time, tá? Contra qualquer time, inclusive também o PSG. Por isso que esse ambos marcam, para mim, tem valor pagando em 50. É algo que eu gosto bastante para o pré-jogo. Lembrando que o empate anula PSG é algo que eu só recomendo no ao vivo, dependendo do que o campo vai estar nos mostrando. Porque, mais uma vez, eu vejo sim o PSG favorito para se classificar, com leve favoritismo. Mas se o Bayern se classificar não é nenhuma loucura não, tá? É normal isso, é normal, beleza? Como são duas equipes extremamente ofensivas, existem alguns mercados que eu gosto também de trabalhar. Como, por exemplo, as defesas dos goleiros, né? Tanto o Donnarumma quanto o Neuer são grandes goleiros. A temporada do Donnarumma é espetacular, o melhor goleiro da temporada, sem sombra de dúvidas. E são dois times que produzem muito ofensivamente, que tem também utilizam bastante da finalização de fora da área. E fazer um gol no Donnarumma e no Neuer de fora da área é complicado, não é fácil, né? Então, tanto para o Donnarumma fazer 2 defesas, quanto para o Neuer fazer 2 defesas, é algo que eu vejo com bons olhos, é algo que eu gosto bastante. Outro mercado que eu gosto muito é o mercado de escanteios, para ambos os times marcar pelo menos 3 escanteios no jogo, e para ambos os times, além de marcar 3 escanteios por jogo, marcar pelo menos 1 no primeiro tempo. A média de escanteios do PSG é de 5,5 e a média de escanteios do Bayern é de 5,5 também, ou seja, uma média muito alta de cantos dos dois times. Inclusive, a média total de cantos, né, nos jogos do PSG e do Bayern são de 9 cantos por jogo, ou seja, praticamente idêntico à média de escanteios das duas equipes, né? Praticamente idêntico, como vocês estão vendo aqui os números, ó. Tá aqui, ó, praticamente idêntico, tá? Então, para ambos os times marcar pelo menos 1 escanteio no primeiro tempo e marcar pelo menos 3 escanteios no jogo, é algo que eu vejo com bons olhos aqui, beleza? E aí, trazendo aqui para as escalações, né, além das defesas do Donnarumma, 2 defesas do Donnarumma, 2 defesas do Neuer, tem alguns jogadores que eu gosto de estar trabalhando, obviamente, como, por exemplo, o Kvaratskhelia, né? Eu já comentei bastante sobre o Kvaratskhelia desde o jogo contra o... Foi o jogo contra o Liverpool, né? Aquele jogo do Liverpool. Depois do Liverpool foi o Aston Villa. Isso. Do jogo do Aston Villa, do primeiro jogo do Aston Villa pra cá, em todos os jogos do PSG, todos, sem exceção, eu utilizei o chute no gol de Kvaratskhelia e também para o Kvaratskhelia fazer pelo menos um desarme. Em todos eles, tanto na ida contra o Aston Villa, jogo de ida, jogo de volta, Arsenal, jogo de ida, jogo de volta, na final também contra a Inter de Milão, no jogo contra o Atlético de Madrid, no jogo contra o Botafogo, no jogo contra o Seattle, no jogo contra o Inter Miami, em todos esses jogos eu utilizei o chute no gol do Kvaratskhelia e para ele fazer um desarme, porque ele é um cara que finaliza bastante de fora da área. E é um cara também que ajuda muito nessa pressão do PSG. O PSG é um time que perde e pressiona. Então os atacantes desarmam bastante. E o Kvaratskhelia é um desses caras que mais desarma. Então o chute no gol dele e o desarme dele tá pagando muito bem e é algo que eu sempre estou a favor.
A finalização do Doué, né, também uma boa, mas está pagando muito pouco. Do lado do Bayern, eu gosto de olhar aqui para o Harry Kane, né, para dar pelo menos uma finalização no gol, que eu vejo com bons olhos, tá? Esses são os jogadores que eu gosto de trabalhar, né, além dos goleiros, o Kvaratskhelia e o Harry Kane, além desses mercados alternativos que eu compartilhei com vocês, de escanteios, e também de mercado de gols, tá? E no ao vivo estarei de olho aí no handicap, estarei de olho no mercado de escanteios também e estarei de olho nesse possível empate anula PSG, mas esse empate anula só no ao vivo. Galera, espero ser um jogaço, aqui para mim é uma final antecipada. Se esses dois times estivessem de lados contrários da chave, né? Por exemplo, o Bayern de Munique de um lado e o PSG de outro, para mim, eu diria que essa seria a final do campeonato. Tá? Para mim seria a final do campeonato se eles dois estivessem de lados contrários, mas infelizmente ou felizmente teremos agora nessas quartas de finais. E um jogo como esse é um jogo imperdível. E eu espero ter te ajudado aqui, clareando sobre os mercados que dá para utilizar nesse super confronto. Tamo junto, se inscreve no canal e vamos para cima.